Bom, obrigado pelo convite. Eu sou um filósofo especialista em teoria do conhecimento, que é aquela área da filosofia que, grosseiramente falando, se preocupa com a informação, com como a informação pode ser transformada em conhecimento e como a informação e o conhecimento circulam dentro de uma determinada cultura. A liberdade de cátedra tem que ser entendida, a meu ver, a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, que tem a ver com a liberdade necessária para que a informação possa apropriadamente fluir, para que ela possa ser apropriadamente trabalhada para ser transformada em conhecimento e para que ela possa ser transmitida para, por exemplo, o grande público, os nossos alunos, etc. e tal. Então, atacar a liberdade de cátedra não é só uma ação política, é também uma ação anticientífica. A liberdade de cátedra ela estabelece as condições mínimas para que um professor possa, em sala de aula, por exemplo, se posicionar contra uma teoria dominante numa determinada área das humanidades, ou das tecnológicas, das científicas, para que ele possa ter o tempo adequado para articular suas ideias frente aos alunos e por aí vai. Então, sem liberdade de cátedra, a gente não tem como fazer ciência, no sentido amplo de ciência de qualidade. A gente precisa entender que as dinâmicas de produção de conhecimento científico são dinâmicas muito lentas, que exigem um longo processo da parte de quem produz, um longo processo de maturação de ideias e da parte de quem recebe essas informações, um longo processo de treinamento. Nós precisamos de ambientes adequados em sala de aula para que isso aconteça. A gente pode falar em limites para a liberdade de cátedra, talvez se a gente considerar um ambiente adequado para falar de liberdade de cátedra. Assim como a gente pode falar de limites para a liberdade de expressão, por exemplo. A meu ver, a maneira adequada de pensar sobre limites de liberdade de cátedra aparece quando a gente considera a instituição de ensino como um todo. Me parece que é inapropriado nós falarmos de liberdade de cátedra numa instituição que não seja plural, que não resguarde diversidade. Acontece, porém, que é falsa a imagem de que as instituições, como a UFSC, por exemplo, não são plurais. Elas são profundamente plurais. Qualquer mínima observação empírica sobre o que é produzido aqui dentro detecta enorme pluralidade. No meu departamento de filosofia, por exemplo, é prática corrente a discussão de pontos de vista sobre vários aspectos, incluindo questões políticas. Então, num ambiente saudável, numa sociedade mais saudável do que a nossa nesse momento, nós poderíamos sim discutir a criação de espaços que não são plurais. Esses espaços até existem e tipicamente eles não estão nas instituições públicas, eles estão em muitas instituições privadas que contratam professores observando um certo viés ideológico ou religioso. Agora, numa instituição plural, eu não vejo limites na liberdade de cátedra, claro, considerando a exposição e a discussão apropriada dos assuntos que são expostos pelo professor. Obviamente, a liberdade de cátedra não inclui o direito de um professor, num caso extremo, xingar ou ofender um aluno, ou num caso mais sutil, de causar o que a gente chama em filosofia provocar práticas de silenciamento do aluno a longo prazo. Liberdade de cátedra deveria, por exemplo, cercear um professor de atitudes racistas ou misóginas em sala de aula,
obviamente, mas isso não é uma questão relacionada à produção de conhecimento, essa é uma questão civil, né? Acho que sim, e acho que nós deveríamos, num ambiente pouco saudável como esse momento pelo qual a sociedade brasileira passa, nós deveríamos nos preocupar muito seriamente com esse tipo de coisa. Nós tivemos uma experiência recente no mundo inteiro que tem preocupado muitos filósofos relacionada à mudança da dinâmica do debate. Uma sala de aula é um espaço com algum compromisso com o debate, nem toda aula precisa ter por conta das suas características, mas há uma atribuição de responsabilidade ao professor, de responsabilidades básicas como ser capaz de defender apropriadamente aquilo que apresenta e de permitir, pelo menos nos momentos apropriados, a réplica. Os meios tecnológicos, o celular filmando em sala de aula, por exemplo, tiram essa distribuição das atribuições em sala de aula. Recortam, tornam artificial, né, num vídeo, por exemplo, os momentos de distribuição da palavra que são comuns numa sala de aula. Então, algo que eventualmente eu digo pode ser filmado e a minha atitude em relação a um aluno que me corrige não é filmada. Veja, se um aluno me corrige, isso acontece com grande frequência, se um aluno me corrige ou faz uma observação, um pedido de esclarecimento porque eu não fui claro, e tudo isso é cortado, eu apareço para o grande público apenas fazendo uma declaração inapropriada do ponto de vista científico ou até do ponto de vista civil, né? Sala de aula é um momento de aprendizagem no sentido amplo, né? Um vídeo feito de má fé destrói, tem potencial de destruir esse ambiente adequado para a produção, circulação de informação, de conhecimento. Eu espero que a universidade e as escolas consigam lembrar a sociedade, ou uma parte da sociedade, o que é educar alguém, o que é produzir ciência, o que é produzir conhecimento, possa recuperar e apresentar para o grande público como essas dinâmicas funcionam, como esse é um trabalho enormemente artesanal. Cada turma é uma turma, cada professor tem suas características, cada disciplina e cada assunto científico tem suas características. Aprender a lidar com isso demanda um longo período, um longo tempo. Aprender a ser professor e aprender a ser aluno é um processo muito lento, muito complexo, e a gente não tem como dar seguimento a esse processo complexo num ambiente agressivo, num ambiente de ataque à figura do professor. Atacar a liberdade de cátedra é um dos ataques mais severos que um professor pode receber, não importando o que ele está falando. É uma ideia de fundo que, como falei, tem a ver com a complexidade do processo de produção de ciência e de aprendizagem, e uma sociedade que perde isso, que permite que isso seja atacado, é uma sociedade que dá passos em direção a um passado ou a um futuro escuro que ninguém deveria querer dar.